Boa tarde, né, para todos. Mais uma vez sejam bem-vindos. Sempre espírito de caridade, sempre uma alegria. Podemos abrir as portas para esse estudo sobre magnetismo, que sabemos ele é importante para nós, aqui da casa, é importante para outros trabalhadores de outras casas que estão vendo também os problemas que surgem e que gostariam de ajudar sempre da melhor maneira possível. Então, acabam vindo e estudamos juntos e aprendemos juntos e nos animamos, né, para podermos continuar, então, nessa jornada. E agradecendo sempre a presença do Jacó, que vem de tão longe, com tantos problemas, mas está sempre disposto e que possamos continuar. Que nem foi falado lá de pouco para a Luciana, todos os anos, Jacó por aqui, né, em algum tempo. É uma satisfação para todos nós. Então, já começando nesse clima de alegria, né, de bem-estar que todos estamos, vamos mantendo então essa nossa posição energética e os pensamentos cada vez mais ligados ao Pai, à espiritualidade maior, de muitas bênçãos, para que possamos sair daqui levando então o melhor possível, com muita alegria, para distribuirmos com todos que venham a necessitar, a precisar. Eu já recebo também todas as bênçãos para poder trazer tudo de bom, do melhor que Ele pode para todos nós. Sejamos assim todos sempre abençoados. Jacó acho que dispensa muitas especificações, todo mundo sabe, né? Magnetizador, que é o principal para nós, né? Engenheiro, psicanalista, orador já internacional, e que vem trazendo todo esse trabalho, nos puxando sempre para poder ir para o melhor. Então, eu falo toda vez, daqui para até amanhã, né? Se Deus quiser. Obrigado, pastor. Boa tarde. Boa tarde. Eu falei com alguns pessoalmente, assim, mais de perto, mas como estamos num grupo pequeno, isso é ótimo, pelo menos fica tudo mais, melhor relacionado, fica mais íntimo, a gente fica com mais liberdades. E vai ser de uma maneira bem livre que a gente vai conversar hoje e amanhã. Mesmo sabendo que sempre tem pessoas que estão tendo contato agora, recente, e que por isso mesmo algumas definições, alguns termos podem escapar, mas quando o grupo é menor, até isso fica mais fácil, porque depois a gente pode tanto conversar ou se interfere num grupo grande, interferir para perguntas é complicado, porque na hora que um pergunta, qualquer outro pode, aí você tem ali 300, 200, 500 pessoas, todo mundo se achar no direito de fazer uma pergunta, a parte teórica morre ali mesmo. Mas às vezes num grupo menor, desde que as perguntas sejam bem pertinentes, a gente pode de repente dar umas pequenas interferidas e ficamos bem mais à vontade com isso. A proposta que a casa fez desta vez foi que a gente falasse da relação entre o magnetismo e o ser integral. É uma proposta extremamente abrangente e que por isso mesmo daria para a gente ir para os discursos mais filosóficos, se quiséssemos, mais técnicos, se também optássemos por isso, como também poderia ser até um discurso, de certa forma, religioso. Mas primeiro isso não é um discurso, isso aqui é um encontro de pessoas que querem refletir sobre um tema que é a primeira parte da expressão, né? O magnetismo animal. E depois, certamente, considerando que vários aqui já estiveram juntos comigo várias vezes, repetir tudo do começo ficaria extremamente improdutivo e maçante. Por outro lado, se também partíssemos lá para o final, para a maioria talvez também ficasse desinteressante. Então a gente vai tentar fazer uma mescla, sem ficar preso nem na base, isso é só a base essencial, mas também sem entrar em alguma coisa que de alguma forma alguém não possa perceber. Ainda que a gente não tenha um domínio maior, dá para pelo menos entender e começar a colocar
na biblioteca da memória alguns assuntos para depois a gente ir lá buscar e refletir sobre ele. Dentro dessas propostas, ou da proposta que esse tema abre, nós teríamos muitas situações que a gente poderia ter de partida. A Cristina, conversando com ela disse assim: já qual o último tema que você apresentou no EMIT, o Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas, que este ano aconteceu na cidade de Pelotas, agora no mês de abril, ela disse que esse tema seria interessante para colocar dentro deste contexto do tema maior, que seria o magnetismo animal, na proposição do ser integral. Até porque os centros vitais, eles fazem parte do ser, no caso humano, e dos seres de uma forma geral. Então não estaríamos fugindo e ao mesmo tempo estaríamos observando algumas coisas que são muito curiosas, muito interessantes, e para quem já está militando com magnetismo prático, de alguma forma pode enriquecer um pouco no que a gente faz no dia a dia, nas nossas atividades na Casa Espírita. Mas por hábito, e eu acredito, eu qualifico de bom hábito, eu começo sempre me lembrando de Allan Kardec. Porque ele é quem foi a referência, foi por conta dele que eu particularmente quis estudar magnetismo. Porque eu via um conflito muito grande. Eu nasci numa casa espírita, me desenvolvi como espírita desde criança, e era estranho que eu ia muito a Allan Kardec e eu queria saber o que era que ele falava de passes, e ele não falava. E eu queria saber o que ele falava de água magnetizada, de água fluidificada, e ele não falava. Ainda nas primeiras idades, ali, 10, 12 anos, isso apenas me deixava intrigado. E eu perguntava, e algumas pessoas que eram mais íntegras diziam assim: não, porque ele fala em outros termos, mas depois você vai saber. Óbvio que quando eu cresci, estava bem evidente que esses termos passe, como é aplicado hoje na Casa Espírita, e água purificada, foi uma adaptação feita que, na minha forma de ver hoje, eu acho que foi imprópria. Ela não deveria ter sido necessariamente como foi, porque, na minha ótica, causou um certo prejuízo à proposta de Allan Kardec. A proposta de Allan Kardec era de uma ciência e não de uma prática resumida. Porque na hora que a gente chama passe e água fluidificada, a gente está restringindo tudo que ele falou para uma pequena coisa. E a proposta dele era muito maior. Ele falava e tratava o tempo inteiro como ciência. Tanto que já na questão 555 do Livro dos Espíritos, ele diz que Espiritismo e Magnetismo são uma única e só ciência. E aí a gente pega esta ciência e transforma num passe que a gente deu o nome de espiritual para poder desqualificar a presença humana, e deixamos que os espíritos cuidassem, como que se os espíritos não tivessem se pronunciado também sobre isto. E dentro, fazendo um pequeno parênteses, dentro do atual movimento espírita, eu acho estranho porque é que outras pessoas já não se questionaram sobre isso há muito tempo, não agora. Mas porque se eu, como criança, praticamente, eu já questionava, e eu não questionava não era porque eu tinha uma ideia dentro de mim, que eu não sabia, eu estava aprendendo, mas como era que eu aprendi uma coisa que aquele que é apontado como cabeça geral, ele não falava, tinha uma coisa estranha. E quando se perguntava, dizia: não, mas que ele fala de outro jeito. Bom, então por que a gente não fala do jeito dele? Porque o termo fluidos com o tempo modificou. A gente no meio espírita usa fluido, mas se você for fazer uma palestra para cientistas, você usa a palavra fluido e isso soa ridículo. Aí a gente ajusta. Às vezes ajusta simplesmente para energia, para campos energéticos, e aí vamos sofisticando. Mas quando chegou no magnetismo, a gente desqualificou toda uma ciência e ficou com nomezinhos que também não querem dizer muita coisa. Pior ainda quando a gente restringiu a função. O passe espírita é apenas uma imposição de mãos, e os espíritos que fazem tudo. Ora, isto é você acabar pela raiz com toda e qualquer hipótese de dizer que isso é uma ciência. Se os espíritos fazem tudo e nós estamos encarnados, ainda que eles façam, como é que a gente vai estudar isso? Se a gente não está do lado de lá. E se a gente só precisa ficar com a mão parada, para quem estudar isto?
Um curso de 2 minutos já é tempo suficiente para você aprender. Então não faria nenhum sentido Allan Kardec ter batido nesse ponto. Como não faz sentido na minha ótica a gente permanecer ainda teimosamente insistindo nessa hipótese de que o passe espírita é só imposição de mãos e uma oração, porque os espíritos fazem tudo. Não é porque uma oração todo mundo faz. Boa, má, repetida, não repetida, interna ou externa, todo mundo faz uma oração. Todo mundo sabe estender uma mão. E se os espíritos fazem tudo, então qualquer pessoa chega aqui, hoje vai fazer os passos. Vocês 5 vão aplicar nos outros, esses vão aplicar nos outros, e assim sucessivamente. Não precisaria de passista, não precisaria de ninguém com conhecimento de nada. Era tudo simples demais. Era tão simples que não se sustentava. Então a gente faz um curso de passe. Muitas vezes alguém faz um curso de passe numa manhã. Eu acho que hoje em aula não deu nada. Lá no Natal a gente faz 3 finais de semana e quando termina ainda está faltando um universo inteiro pela frente. Ou então nós somos muito limitados. Então onde é que está o meio termo da questão? Mas aí a gente faz um curso. Tem casos espíritos que faz um curso de final de semana, tem casos espíritos que faz um curso de 6 meses. Sim, aí depois você vai fazer o quê? Aí depois você vai fazer uma imposição de mãos e rezar. Não, então tem uma coisa que não encaixa. O problema é de desencaixe. Não encaixa a teoria com a prática. A gente sabe que tem que estudar. Você estuda para quê? Até que um dia eu recebi uma correspondência de uma pessoa dirigente de uma grande casa dizendo que esse negócio de estudar depressão, isso é coisa da medicina. O espiritismo não tem nada a ver com isso. E eu lhe perguntei, disse, bom, se o espiritismo não tem nada a ver com isso, nem tem nada a ver com nenhuma doença, para que os passes? Não, para poder dar uma pessoa está meio desorganizada, assim, mas desorganizada do quê? Da alma? Então quer dizer que você acha que é mais fácil organizar uma alma do que um corpo? Sério? Porque se a alma é muito mais complexa, mas muitas vezes mais complexa, você tem uma estrutura para resolver um problema de alma, mas não quer tocar no corpo. Jesus, então, ele veio passar batido aqui na terra, porque ele curou feito doido. Ele curava querendo, sem querer, tocando nele, ele tocando, ele cuspindo, ele fazendo de tudo. Para que ele veio fazer isso aqui? Então era muito melhor ele ter ido já direto para a cruz, já nascia e ia pendurado na cruz e ia ficar todo mundo chorando, porque ele nem tinha vivido e já tinha se crucificado ele. Não, mas tem a parte moral do Evangelho. Sim, aí na parte moral ele diz, ide e curai. Aí complica tudo. E para ninguém entender que ele disse, ide e curai almas, ele diz, ide e curai, limpai feridas, fazei aleijados andarem, cegos verem. Então a proposta dele foi física. Ah, mas isso era no tempo de Jesus. Então vamos rasgar a questão 625 do Livro dos Espíritos. Nosso modelo guia Jesus. Para quê? Vale isso em que sentido? Só no sentido moral. Então você ajudar uma pessoa não tem sentido moral. Ou tem? É moral ou não é moral você salvar uma pessoa que está com uma crise de dor? Vamos imaginar uma dor. A pessoa está com uma dor que morfina não resolve mais. Aí você vai lá e tira a dor. Isso é moral ou não é moral? Será que o que é imoral é você não fazer nada? Será que a gente não está olhando o problema de uma forma diferente? Então, esses questionamentos é que eu acredito que as casas espíritas deveriam fazer. Jamais precisaria vir alguém para comentar ou pensar isso. Porque era isso que eu pensava. E eu pensava como criança. E eu ficava espantado como as pessoas não tinham respostas. Eu não acredito que eu não estou perguntando uma coisa que precise ir a Deus, para Deus mandar uma nuvem, para a nuvem trazer um raio, e o raio escrever no chão e ter uma resposta. Eu acho que são coisas que a gente pode resolver. Então, a partir daí eu digo, olha, ou a gente começa por Allan Kardec, ou a gente se perde. Não é que os outros não sejam bons. André Luiz, a contribuição de André Luiz é extremamente valiosa. Se alguém me pergunta, você concorda 100% com o André Luiz? Não concordo. Tem coisas com ele que eu não concordo. Mas
O que ele contribuiu para a pesquisa, para o estudo, para o aprofundamento é algo fantástico. Aí alguém pergunta, em que você não concorda? Eu vou dizer que eu não concordo com o umbral. E começo logo colocando dois pratos na balança. André Luiz falando do umbral do lado e Allan Kardec nunca falando do umbral do outro. Já começa por aí. Não, mas Allan Kardec não falou de umbral quando? Em nenhum lugar. Em nenhum dos livros, em nenhum número da Revista Espírita. Ele não falou. Não é possível que os espíritos deixaram Allan Kardec de bobo. Allan Kardec passou 12 anos trabalhando espiritismo e passaram 12 anos sem dar essa informação para ele. E vinha informação para ele de tudo quanto era lado. Então, quando chega na hora do assunto desse, aí tem o André Luiz e tem o Allan Kardec. Muito bem. Se você quer ir para o umbral, fique com o André Luiz. Eu, como não vou para o umbral, eu estou com o Allan Kardec. Aí alguém disse que isso é polêmica. Não, não é polêmica, é lógica. Agora, eu não estou dizendo que você não aceite o umbral. Pode aceitar, eu não vou brigar com você de jeito nenhum. Teve uma mulher que brigou comigo no dia que eu disse que não ia para o umbral. Terminou a palestra, ela quase batia em mim. Você não pode fazer isso. Eu tomei um susto. O que eu não posso fazer? Você não pode fazer. O que eu não posso fazer? Como é que você acaba com o umbral? Eu não acabei com o umbral. Eu estou dizendo que para mim ele não existe. Então você está acabando o umbral. E se não tiver um umbral, quando é que eu vou? Ah, tá bom, eu destruí a casa dela está no umbral, se eu tirei todas as forças da mulher. Psicologicamente está certo, a defesa dela está mais do que lógica. Mas é uma defesa, convenhamos, complicada. Você querer o direito de ir para o inferno é a mesma coisa. Não, eu vou para o inferno. Para onde é que você vai depois que morre? Para o inferno. Não é uma criação sua? O problema é que tenho criações minhas e tenho criações induzidas. Na hora que eu não vou mais para o inferno, e aí eu vou para onde? Ficar no espaço errante. Proposta dos Espíritos de Kardec. Ah, mas o espaço errante é ficar por aí. Aí isso não faz sentido para você não. É melhor você ir para um lugar fixo, certo? Aonde? No umbral. Pronto, então vai para lá. Eu não vou. Então, apesar disso, eu parto de Allan Kardec. Porque Allan Kardec me dá segurança, me dá estrutura. E eu posso dizer qualquer coisa, sendo eu espírita, não espírita, estando eu numa palestra espírita, numa palestra não espírita, estando eu no meu ambiente, no ambiente exterior, eu fico totalmente tranquilo quando eu raciocino com Allan Kardec. Para isso, eu não fiquei limitado a 5 livros. Essa história de Pentateuco, muito bonita, linda, mas não funcional. Porque você lê os 5 e fica faltando muita informação que está, por exemplo, na Revista Espírita. E aí como é que você fica se você não leu a Revista Espírita? E não é ler, porque são 12 volumes, se eu ler um por mês, em 12 meses, em um ano eu leio. Sim, aí depois você vai começar a estudar quando? Porque não é uma leitura tipo leitura de romance, é uma leitura apurada. Muita gente diz assim, tem um caso de uma cura de uma fratura sem nenhuma interferência de nenhum médico. O que é que você tem a dizer? A minha resposta normalmente deixa as pessoas desconcertadas. Você leu a continuação desse artigo no mês seguinte? Não. E tá bom, então leia, depois que você lê a gente conversa no assunto. Ou seja, você ouviu o galo cantar, não sabe nem onde. Alguém falou de que tem um artigo na Revista Espírita em que o espírito veio e consertou uma fratura sem nenhum médico. E aí a gente diz, está vendo? Os espíritos fazem tudo. Eu pergunto logo, então por que eles não vão para os hospitais de fraturas? Dispensam os médicos e já colocam as pernas todo mundo nos eixos. Ah, mas isso é ridículo. Eu digo, não é ridículo, é um raciocínio que você que não raciocina não suporta. Você não tem um contra-argumento. Agora, leia o próximo artigo. É no mês seguinte. Sim, mas aonde? Você leu isso aonde? Foi na Revista Espírita? Aí a pessoa diz, foi. E depois vai lá, olha, e aí vai. Próximo mês, aí procura o artigo e continua. Aí a gente volta para conversar. Sim, mas qual foi a Revista Espírita? Aí eu não sei. Aí você vai ter que descobrir. E como é que eu vou descobrir? Você já descobriu? Mas nem com essa instigação para que a pessoa vá ler, vá pesquisar, parece que nem isso é suficiente para nós espíritas nos movermos. A gente quer a resposta pronta. Ou quer já ter um conceito estabelecido e esse conceito não pode ser repensado. Por conta disso, nós vamos começar lendo um texto relativamente longo do senhor Allan Kardec.
que está na introdução do primeiro número da Revista Espírita. O que não se fez e disse contra o magnetismo. Olha o espanto dele. Né? O que já se tinha feito e falado mal do magnetismo quando surgiu o Espiritismo? E todavia, todos os raios que se lançaram contra ele, todas as armas com as quais o atingiram, mesmo o ridículo, se enfraqueceram diante da realidade e não serviram senão para colocá-lo mais e mais em evidência. É que o magnetismo é uma força natural e que diante das forças da natureza, o homem é um pigmeu, semelhante a esses cãezinhos que ladram inutilmente contra o que os assusta. Há manifestações espíritas como a do sonambulismo. Allan Kardec se espantava em janeiro de 1858 sobre tudo que já se tinha feito com o magnetismo. Ou seja, menos de um ano depois de publicado o Livro dos Espíritos, Allan Kardec já está ali batendo de frente porque estava destruindo ou tentando destruir o magnetismo de todo jeito. Entretanto, as evidências que o magnetismo oferecia então à época calava todo mundo, porque você fala, mas o magnetismo consegue dar a volta por cima. Vejam que Allan Kardec começa uma defesa forte em cima do magnetismo. E aqui lá no final ele ainda fala assim: existem manifestações espíritas como existem manifestações sonambúlicas. E o sonambulismo era casado com o magnetismo, uma coisa não existia sem a outra. E aí ele continua: se elas não se produzem à luz do dia publicamente, ninguém pode se opor a que tenham lugar na intimidade, uma vez que cada família pode achar um médium entre seus membros, desde a criança até o velho, como pode achar um sonâmbulo. Quem, pois, poderia impedir a qualquer pessoa de ser médium ou sonâmbula? Aqueles que combatem a coisa, sem dúvida, não refletiram nela. Ainda uma vez, quando a força é da natureza, pode-se dela um instante, pode-se detê-la um instante, não dela, aniquilá-la jamais. Não se faz mais do que desviar-lhe o curso. E volta a ser chato. Isso em janeiro de 1858. Vai fazer 160 anos que Allan Kardec já advertia de que não adianta lutar contra o magnetismo, porque ele iria surgir de toda forma, assim como os médiuns. Ora, a força que se revela no fenômeno das manifestações, qualquer que seja a sua causa, está na natureza como a do magnetismo. Não será aniquilada, pois como não se pode aniquilar a força elétrica. O que é preciso fazer é observá-la, estudar-lhe todas as fases, para delas deduzir as leis que a regem. Se for um erro, uma ilusão, o tempo lhe fará justiça. Se for a verdade é como um vapor, quanto mais se comprime, maior é a sua força de expansão. É mais ou menos o que a gente tem vivido ainda hoje, 160 anos depois. O magnetismo ainda está sob essa compressão, só que agora parece que as válvulas estão começando a romper. E não podemos dizer que isto não seja algo que já foi previsto por Allan Kardec, só que Allan Kardec previu que isso estava acontecendo há 160 anos. Eu acho que ele não teve essa percepção de que isso iria sair do cenário e que iria preciso ter um esforço enorme para isso voltar outra vez. Que é como hoje acontece. É muito comum alguns grupos começarem a ter interesse, daqui a pouco vem algo que ninguém sabe como nem de onde e desmancha tudo. As pessoas costumam muito dizer que são as forças negativas, as forças das trevas, as forças não sei do quanto. Eu, de certa forma, discordo. O que falta é a força de quem está fazendo. Essa é a que falta.
Porque na hora que você quer, você vai, pode ter obsessor, pode ter inimigo, declarado, ostensivo, pode ter o que for. Eu sou uma prova viva disso. Eu enfrentei de todo tipo de objeção, todo tipo de calúnia, difamação, todo. Eu digo, sem problema, meu compromisso é com o magnetismo, e vamos que vamos, e vamos em frente. E não parei, mudei de casas, fiz tudo o que foi preciso. Hoje temos uma casa que tem um trabalho já bem consistente. Uma época dessas aí, há uns 2 anos, começou a trabalhar no estado. 1, 2, 3 foram transferidos de Natal para outra cidade. Outro, o trabalho mudou de horário, não dava mais para ir trabalhar naquele horário. Outro, porque estava agora numa outra casa que tinha muita atividade e se desgastava muito aqui. Os meninos disseram, Jacó, dessa vez acaba. Eu digo, acaba de recomeçar. É uma renovação, vai renovar tudo, vai mudar e lá na frente começa a voltar todo mundo outra vez. E não dá outra coisa. Dos que foram embora, 2 levaram os trabalhos para fora. Então não diminuiu o trabalho, pelo contrário, ele se multiplicou. E dos que saíram, porque estavam muito cansados, porque estavam isso, terminaram voltando. 2 deles voltaram porque estavam adoentados e agora já não tinha mais jeito. Então volta, sai da condição de servidor para ver se servir. Foram eles culpados disso? Fomos nós os culpados? Foi o que o culpado? Não teve nem culpado nem vencedor. Teve os que perseveraram. Quem persevera vai, não importa onde. E isso a gente vê, tem pessoas que optam pelo mal. Entram no caminho do mal. E não tem quem detenha desde que ela tenha determinação disso. Por que no bem a gente se detém a qualquer obstáculo? Não, porque olha, agora lá em casa adoeceu de quê? De uma virose, que nunca tinha dado virose. Sim, mas virose quando chega na casa de alguém não perde licença. Às vezes um adoece e 5, 6 adoecem juntos, não foi obsessor. Ah, mas aí também teve, e a gente fica, parece que encontrando uma justificativa para não ir adiante. Ou a gente vai ou vai. Ou desiste e depois não pode se arrepender. Recentemente conversava com um amigo e ele estava reclamando disso. Ele disse, olha, eu acho que como peço um negócio eu ser espírita. Eu digo que foi mesmo, porque você ainda não chegou nem a ser espírita. Ele disse, como assim? Ele disse, porque na hora que você ser espírita é um péssimo negócio, é porque você não chegou lá. Então é um péssimo negócio. Você está querendo chegar e não consegue chegar perto. Aí você está querendo pegar um ônibus que está numa velocidade maior do que as suas pernas estão. Não quer dizer que você acha que eu não sou espírita, faz 10 anos que eu frequento. Você agora disse certo, faz 10 anos que você frequenta. Você ainda não entrou. Vai entrar quando? Não, eu quero desistir. Não, você não é querer desistir, você não vai mais frequentar, porque desistir você não vai ter nem a sua oportunidade. Disse, nossa, você é muito radical. Eu digo, não, eu não sou radical. Você é espírita, quando alguém lá fora me pergunta, você é espírita? Não, eu digo que eu estou tentando ser espírita, está vendo? Nem você acha que é, então você vai desistir do que? De uma coisa que você não é? Você mesmo vai continuar no que você sempre foi. Só que você vai abrir mão de assistir alguns trabalhos, participar de alguma coisa. Então, para você, quando é que você é espírita? Quando, mesmo tudo dando errado, você diz, é muito bom ser espírita, aí você já é. Mas quando você teve um probleminha de nada, você já acha que não é bom negócio ser espírita, você não chegou lá ainda. Então, não se preocupe não. Não, é porque eu acho que se eu deixar, os obsessores vão atrás de mim. Eu disse, olha, então não fique não, porque eles vão atrás de você se você ficar também. Porque na hora que você tem medo de obsessor, ele me pega de qualquer jeito. Então você me tem de fora, você fazendo bem, fazendo errado, você está junto com eles de todo jeito. Na hora que você está fazendo bem, faça o bem pelo bem. E deixe que o resto acontece, tudo se ajusta. Muitos espíritos começaram, ninguém na família que era espírita. Ninguém. Às vezes tinha verdadeiros inimigos do espiritismo dentro de casa. Depois de um certo tempo, a vida é tão interessante a sua, você não se aborrece, e você trabalha tanto e eu não faço nada, vivo aborrecido. Pois é, vem para o espiritismo que você desaborrece já. Não dá nem tempo, a gente está tão ocupado que não dá tempo de estar se aborrecendo. É uma proposta, tudo isso eu tiro dessas propostas desses textos de Allan Kardec. Aqui ele está falando, e eu tirei objetivamente por conta disso, do magnetismo e do sonambulismo. Como é que esse homem, eu digo ele que ele é o líder daquilo que eu acredito, mas eu não acredito no que ele diz. Porque se eu acreditasse, eu levava isso a sério. Ainda que eu tenha que rever posturas, ainda que eu não aceite de todo, mas eu tenho que começar a reprocessar.
Não faz sentido eu ser espírita e não entender Allan Kardec. Não faz sentido. Não, mas é porque eu ainda não li, então começa a ler. Não, mas é porque lá na minha casa, que já tem 100 anos, que é desse jeito. Eu digo, já está na hora, depois de 100 anos ainda não está fazendo certo, está na hora de começar a mudar. O que faz 100 anos e vai ter que ser do mesmo jeito? A própria Igreja Católica, o que a Igreja Católica tem mudado é algo fantástico. Infalibilidade papal, já descartaram isso. Por quê? Porque era contrassenso. Se um Papa nunca faliu, e na hora que um teve uma ideia contrária do outro, qual dos dois está falindo? Porque a partir dali tem uma falência. Na hora que o sistema da Santa Inquisição foi questionada, não se condenou agora, não foi o Papa, foi um universo de sacerdotes. E quem fez isso? A própria Igreja. Essa revisão agora dos métodos internos da Igreja, eles estão tendo coragem de tratar, não é só dentro não, eles estão levando para fora. Esse Papa Francisco, disseram que se ele fosse fazer isso, iriam matá-lo. E pelo contrário, ele está matando com a hipocrisia que tinha lá dentro. Mas é lindo a gente ver isso na Igreja Católica. Mas se dentro da casa espírita não pode também haver um jogo de honestidade mais intenso? Com Kardec, ninguém precisa entrar nos brios de ninguém. Vamos repensar isso aqui que ele está dizendo. A gente está indo contra a natureza. Você está contra o magnetismo, você está contra Allan Kardec, os espíritos superiores e a natureza. E você acha que você vai ganhar essa parada? Não tem como. Uma pessoa chega muito doente para você, e você sabe que pode fazer alguma coisa, mas não faz. E não faz por quê? Porque você vai dizer quem sou eu? Deus é que está perguntando quem é você para não fazer. Por que você não faz? Eu conheço muitos casos, de muitas pessoas que tinham apenas um curso superficial de magnetismo. Mas chegou alguém tão necessitado que ele disse, bom, já que ninguém atende, eu vou atender eu mesmo. Aquele velho ditado, se não tem tu, vai tu mesmo. E vai depois ter uma surpresa, nossa, aí a pessoa ficou boa, imagina se eu soubesse. Pois é, essa exclamação é aqui nos cabe. Imagina se eu soubesse. Sem saber, eu consigo, imagina se eu soubesse. Então são expressões que têm que estar dentro de nós. Não é a gente criar aqui agora a anarquia como sistema. Não vou trabalhar em casa espírita. Onde eu quiser eu vou, onde eu quiser eu vou, e do jeito que eu quiser eu vou. E isso é uma exceção da regra. A regra é você ter métodos, você tem que ter modelos, você tem que ter padrões. Agora, para você ter um bom método, um bom modelo e um bom padrão, você tem que conhecer a teoria. Você tem que saber o que você faz. Do contrário, a gente termina se complicando completamente. Uma das vezes que eu estive aqui nesta casa, foi para falar deste livro aí, Instruções Práticas sobre Magnetismo Animal, de Deleuze, em que a gente passou aqui no final de semana falando sobre terapia das dores. Acredito que quem esteve lá, tem pessoas aqui que estiveram e que se leram direito depois e tentaram, eu acho muito pouco provável que não tenham obtido sucesso. O índice de sucesso com as técnicas de Deleuze é algo simplesmente fantástico. É coisa da gente fazer e depois ficar, nossa, eu não acreditava que era possível. Mas é possível. Agora tem que ver como é que ele sugere. A gente tem até que aprender a ler. Ler palavras e ler frases todo mundo faz. Agora, ler na entrelinhas ou o que o contexto quer dizer, é aí onde está o nosso segredo em fazer leituras melhores. Quando eu digo nosso coletivo, não é nosso meu, é nosso, segunda pessoa, da primeira pessoa do plural. Então, neste livro, tem algumas situações, bem poucas, que eu vou evitar ficar a gente lendo muitos textos aqui, mas tem algumas que eu acho que são muito preciosas, e eu trouxe mais, porque como eu preciso fazer alguns links para a gente poder encaixar os assuntos, é bom que a gente saiba mais ou menos de onde veio, o que isso significa na prática. Deleuze, ele não trabalhou com centros de força, ou centros vitais, ou chakras. Ele não trabalhou com isso. Isto foi extremamente relevante. Por quê? Porque se ele estivesse condicionado a isso, a gente poderia dizer que as deduções dele partiram de uma premissa teórica.
Se os centros de força sugerem que é assim, então ele testou e concordou. Mas ele concordou ou foi induzido? Mas ao contrário disso, ele não considerou nada disso. Ele fez o fenômeno, observou o fenômeno, analisou os resultados e tirou as conclusões. Dentro desses textos é que eu queria que a gente fizesse algumas pequenas análises. Frequentemente sucede que uma enfermidade muito grave no fígado ou no baço, ou de qualquer outra víscera do abdômen, não venha desacompanhada de dores nesses órgãos, porém produz dores de cabeça ou oftálmicas, ou dores de ouvido, ou aparência de uma enfermidade no peito. Será que quando a gente lê esse texto, a gente lê e continua? Ou será que em algum momento a gente para? Peraí, o que esse cara está falando aqui? Quando alguém tem uma enfermidade muito grave no fígado ou no baço, no fígado a gente sabe, a pessoa está com gordura no fígado, às vezes está tendo dificuldades digestivas, às vezes vomita bile, às vezes tem desconfortos que são típicos hoje com a gente com a internet fácil, todo mundo sabe mais ou menos quais são as complicações que um fígado sugere. Se eu comer isso aqui na mesma hora eu já tenho mal, se eu como aquilo, ou se eu demoro tanto, o fígado está lá o tempo todo, avisando. Isto é o fígado fisiológico. Parece que não há dúvidas. Então, o meu fígado, este aparelho está bem aqui, e ele me oferece essas sensações e me manda esses recados. Mesmo para quem nunca estudou biologia, anatomia, nem é da área de saúde, sabe que o fígado está aqui e que ele diz essas coisas. Mas existe já aqui uma segunda situação, que ela é mais peculiar à medicina antiga. Quando, desde o tempo de Hipócrates, se lidava com os humores. Quando você estava muito nervoso, se dizia que você estava com problemas de fígado. Tanto que você precisava ir para um lugar onde você desopilasse o fígado. Ou seja, era uma associação direta ao seu estado psicológico, já não era mais fisiológico. Só que naquela época não tinha essas pesquisas tão objetivas, mas alguém notou que algumas pessoas que estavam sob essa injunção de problemas no fígado, tanto que a bile estava alterada, quando você examinava, estranhamente nem sempre a bile estava alterada, mas continuava prevalecendo de que era alguma coisa no fígado. A partir daí a gente começa a deduzir que é um fígado psíquico. É uma coisa diferente, que a gente dificilmente fala, mesmo os espíritos, quando a gente fala fígado, a gente fala pó, a gente fala fígado, mas tem um fígado psíquico, que este, por sua vez, é derivado de um outro fígado que nós poderíamos chamar fígado perispiritual, fígado fluídico, ou, o que tem sido mais comum, de fígado energético. É a parte energética do sistema. Será, aí cabe a pergunta, que pode alguém estar com um problema energético no fígado, porém o fígado fisiológico não está, ou ainda não está comprometido? Pode. Lógico que Deleuze não observa nesse sentido, mas ele coloca aqui algumas coisas que são muito curiosas. Eu posso estar com um problema no fígado, e isso me trazer problemas oftálmicos, ou seja, na vista. Seria justo eu pensar que alguns problemas de vista, portanto, seriam decorrentes de problemas no fígado? Magneticamente se detecta isso, e com relativa facilidade. A mesma coisa se percebe dores de cabeça e dores nos ouvidos. E aí hoje a gente encontra alguns pacientes com problemas oftálmicos e problemas de ouvidos, que você trabalha no ouvido, nos olhos, no frontal, e não dá resultado. Por que não dá resultado? Porque tem uma outra matriz por trás.
que é a matriz fígado. Volta agora a bobina. Se for um problema no fígado fisiológico, é fácil. Você faz um exame TGP, TGO, já você sabe como é que está esse fígado. Ou então faz uma escaneada ali em algum dos 1000 sistemas que tem hoje para saber a posição anatômica do fígado, e você descobre. Aí está fisiológico. Mas e quando está energético? Qual é a máquina que detecta? Máquina convencional, nenhuma. Aí teria que ser uma outra máquina, que seria uma máquina magnética. E a magnética humana. Então é a oportunidade do magnetizador de conferir isto. Muito bem, mas alguém pode dizer que isso é um sonho, é uma ilusão, é uma imagem, é 1000 coisas. Mas aí você pega alguém que você já trabalhou os olhos, já foi para o hospital, já fez de tudo e não resolve. Você leva para uma cabine de passos e começa a trabalhar o fígado e os olhos conjuntamente, daqui a pouco a pessoa está boazinha. Sabe o que é que dizem? Efeito acumulado dos remédios que já tomou. Porque parece que o magnetismo ele jamais consegue ser considerado como alguma coisa positiva. Mas se o efeito foi por conta de remédios acumulados, por que esse mesmo efeito não acontece nos outros? Porque na realidade não estamos trabalhando, ou estamos trabalhando a partir de agora, a questão é energética. Então quando Deleuze diz isso, muitas enfermidades no fígado ou no baço, e quando ele coloca aí graves, isso diz para a gente uma outra leitura também. Imaginemos que o problema é energético e a gente não altera o quadro energético. Com o tempo, o que é que vai acontecer? Isso vai somatizar. É uma deficiência energética nesse fígado energético. Quando é que vai adoecer? O fígado fisiológico. Quanto mais tempo demorar, isso aqui vai se tornar grave. Vai chegar um ponto que o fígado realmente ele se descompensa. Temos um amigo lá em Natal, que ele nunca bebeu, nunca comeu gordura, ele desde menino já vinha com a psicose de cuidar muito bem da alimentação e tudo. Quando ele estava ali nos 40 e 42 anos, ele estava muito mal, e estava estranho, foi ao médico. Na hora que veio o primeiro resultado, o médico perguntou para ele assim, não, tranquilidade, o senhor não acha que está na hora de parar de beber? Ele disse, beber o que? Água? Ele disse, não, porque o seu fígado não suporta mais álcool. Ele disse, mas eu nunca coloquei uma gota de álcool na minha boca. Nunca. Ele disse, olha, depois eu garantia que o senhor é um alcoólatra. Seu fígado é fígado alcoólatra. E de onde veio isso? Se ele não tinha problema de alimentação, nós espíritas temos uma resposta na ponta da língua. Foi da encarnação passada. Isso. A gente olha para lá como se fosse uma zona de descarte. Tudo que a gente não entende, ou foi o obsessor, ou foi a encarnação passada. Tudo é zona de descarte. Então, mas sim, muito bem, foi na encarnação passada. E nessa ele veio o fígado se desgraçar sozinho. Então Deus é rancoroso. Porque você estragou, aí sabe que você estragou, pois agora você vai ver o que é bom para a tosse, agora você vai comendo estragado. Mas por que Deus? Não, porque eu quero ver como é que você vai fazer. Porque Deus não tem o que fazer, ele fica brincando com a gente. Ou ele mandou você agora para ter cuidado do fígado, não mais fisiológico. Está bem, mas fisiologicamente você está bem, não está bebendo, não está comendo gorduras, está todo equilibrado. Mas e o resto do cuidado? Onde é que está? Cadê o seu cuidado energético do seu fígado? Ah, mas tem isso? Tem. Tanto tem que nós somos seres vivos. No dia que a gente morre, isso aqui morre tudo. No dia que a gente está vivo, estamos interagindo. Interagindo como? Como é a interação do espírito com o corpo? Energética? Não tem outra forma. Então ele está dizendo aqui que essas formas graves no fígado, de alguma sorte, são somatizações de processos que já estão em descompensações. E que são processos, se estão em mim porque eu estou reencarnado, em princípio tem que ter algum meio de eu corrigir. Porque o princípio da reencarnação não é de punição, é de reajuste. E se eu vim para reajustar, o que quer que seja para ser reajustado. Posso conseguir tudo? Talvez não, mas algumas coisas sim. Que coisas serão essas? As mais significativas.
Então eu vim com meu fígado descompensado. Eu tenho que aprender alguma coisa com isso. Eu tenho que reajustar. Mas se eu não consigo fazer eu sozinho, sim, você não consegue se medicar sozinho, você precisa ir ao médico. E qual é o problema? Você não consegue se atualizar sozinho energeticamente, mas você tem magnetizadores que você pode usar. Qual é o problema? Então, essas são as situações. E dentro do nosso campo específico, fica aqui uma advertência aqui de Deleuze. Determinados pacientes com problemas oftálmicos, determinados pacientes com problemas auditivos, determinados problemas crônicos de dor de cabeça, não enxaqueca, dor de cabeça, examine o fígado energeticamente. Associe isso uma coisa com a outra. Associe e depois veja o que acontece. Todos os casos oftálmicos têm ligação direta com o fígado? Não. Todos não. Mas muitos devem ter sim. Pelo menos vários casos de pessoas que chegaram na nossa instituição que iam cirurgiar os olhos. Enquanto se trabalhou os olhos, o negócio não progredia. Na hora que se trabalhou o fígado com os olhos, o negócio progrediu e a maioria não precisou fazer cirurgia. E normalmente não era uma cirurgia nem de catarata, nem de glaucoma, eram cirurgias, defeitos no cristalino, tem uns nomes lá bem específicos que não é da minha área, eu não sei. Mas coisas que teriam que ser cirurgiadas e com alto risco de cegueira. Associação com o fígado. Aí está aqui Deleuze dizendo isso há 175 anos. 175 anos que a gente tem essa informação, é mais antiga do que o Espiritismo. E nós nos dizemos, ainda bem que dizemos passistas, porque não somos magnetizadores, porque se fôssemos, a gente deveria já saber disso. Então, essa parte aqui, primeiramente, é para chamar bem atenção a isso, porque a gente vai falar aqui de centros de força, vamos falar de interações. Então, aqui a gente já tem Deleuze, que essa mesma frase eu apresentei aqui, eu acho que foi no ano passado, foi no ano atrasado, que eu falei de dores aqui. E eu apresentei essa frase. E acredito que quem pegou o livro para ler deve ter lido e talvez tenha tido até um pouquinho de dificuldade de entender. E aqui está no mesmo texto, no mesmo capítulo, no mesmo item. Só para quem não anotou, está aqui, capítulo 9 desse livro, páginas 217 e 218. Aqui ele coloca esse termo, eu deixei bem grifado aí, correntes. As correntes vos conduzem até o lugar onde reside a causa da enfermidade. Dirigem vossa ação e ainda pode indicar ao médico os remédios que necessita empregar para auxiliar, favorecer o trabalho da natureza excitado pelo magnetismo. Hoje no espírita se fala muito de correntes magnéticas, e correntes disso e corrente daquilo. E o perigo é que quando a gente lê um texto desse, um texto antigo, a gente lê correntes e talvez não entenda o que ele quis dizer com correntes. O que será que ele quis dizer com correntes? As correntes vos conduzem até o lugar onde reside a causa da enfermidade. Que corrente é essa? O que seria isso? Qual o significado de correntes? Esse é um cuidado que a gente tem quando lê uma obra mais antiga, ou então, não por ser antiga, alguma obra em que alguém tem uma colocação pessoal. Por exemplo, o livro de Barbara Ann Brennan. É um livro em que ela escreve e descreve o que ela sente, pessoal. E aí muita gente quer sentir igual ela sentia, e aí quebra a cara. Porque tem uma hora lá que ela fala, se você sente frio desse jeito, significa aquilo. Ela se sentir frio daquele jeito, significa aquilo. Mas se eu sentir o frio daquele jeito, pode ser uma coisa totalmente diferente do que ela está dizendo. E tanto ela está certa como eu estou certo. Eu que deveria ter aprendido a ler. Ela está dizendo como é que ela sente. E não como é que todo mundo vai sentir. Então aqui ele chamava de correntes. Que correntes são essas? Imaginemos bem, você está fazendo um passe.
Quais são as correntes que te conduzem ao lugar onde está a enfermidade, a origem, a gênese da enfermidade? Olha que ponto precioso ele tocou aqui. Ele não falou agora aqui, você está com uma dor na cabeça, você passa a mão, está aqui a dor da cabeça. Ele está dizendo outra coisa. Você vai sentir a origem da enfermidade, a causa. O que está causando a enfermidade? Quem diz isso são as correntes. O que são as correntes? É o que a gente chama de tato magnético. Porque ele vinha passando a mão no fluxo que ele chamava de corrente, e vinha sentindo a corrente, o fluxo, o fluir das energias. Opa, isso aqui está congestionado. E você está sentindo que uma dor de cabeça terrível. Nossa, eu estou em cima do baço. E ele está sentindo a dor de cabeça ali. E eu passei a mão na cabeça e não senti. Vou lá ver as correntes outra vez. Não, eu não registro. Nossa, não cheguei aqui, eu registro. Mas se a gente lê corrente com outro sentido, a gente não vai deduzir nunca o que foi que Deleuze quis dizer. E para não ficar dúvidas, numa página anterior ele diz assim: a isso é o que se dá o nome de correntes. As mais das vezes não se adquire a faculdade de senti-las até depois de um tempo mais ou menos longo. Porém, quando se tenha reconhecido, se as segue naturalmente, magnetiza-se como por instinto. Será que isso é tato magnético? Precisa desenvolver com mais ou menos tempo. Ninguém adquire um tato magnético assim da hora para outra. Você vai tentando, vai testando, vai desenvolvendo, vai pesquisando, até que chega um ponto que você tem um tato em que você passa a mão só, é aqui que eu vou trabalhar, é aqui. É mais ou menos como ele diz aqui no final, né? Quando se tenha reconhecido essas correntes, ou seja, o seu tato magnético, se você seguir isso naturalmente, você magnetiza quase que instintivamente. Porque você chega lá, você sente que aqui tem algum problema, você começa a trabalhar, à medida que você está trabalhando, você já percebe que o problema está diminuindo. Um problema difícil é fazer as pessoas ficarem acordadas numa hora dessa, para ouvir esse assunto, aí é difícil. Aí as correntes morféicas tomam conta. São as correntes do Morfeu. O Morfeu está pensando aqui que o pessoal vai almoçar demais, aí dá nisso. Dia de sábado, dia de feijoada. Não, o assunto me interessa, mas Morfeu está aí bem chutinho, está coladinho. Morfeu vem com uma garra toda depois do almoço, que Morfeu é notível. Morfeu ele dorme e só se acorda ali por volta de 1h da tarde, 1h30. Aí quando ele acorda, ele vem querendo acordar todo mundo, é igual criança. Então, depois não diga que eu não falei que Deleuze colocou isso. No capítulo 2 desse mesmo livro, na página 37, temos isso aqui também. As fricções magnéticas se empregam vantajosamente nas dores dos membros. Fricção magnética. O que são fricções magnéticas? São movimentos circulares, que tanto eles se davam muitas vezes tocando-se a pele, como também sem tocá-la. Tudo isso era chamado de fricção magnética. E principalmente quando tinha dores nos membros, pernas e braços, se usavam muito fricções. E aí ele entra nas enxaquecas. Quando a dor é muito grande e há ardor, depois de haver posto durante algum tempo vossas mãos sobre a cabeça, retire-as como se creiais que o fluido que haveis introduzido está unido ao do enfermo, que vossas mãos têm algo desse fluido mesclado, e que, as separando e sacudindo vossos dedos, podeis expulsá-lo, que é o que efetivamente vereis verificar-se. Deleuze ele tem vários cuidados aí. Primeiro, ele não diz que você está misturando o fluido, está arrancando o fluido misturado e está jogando fora. Ele diz que a gente percebe que há essa indução dos fluidos. Se a gente busca aqui a expressão de Kardec, há uma
mescla entre fluidos sãos e fluidos malsãos, e depois você arrasta com vigor, ou seja, faz dispersivos. E ele ensinava isso, não era para uma turma de magnetizadores, era para qualquer pessoa, pessoas que nunca ouviram falar de nada. Então você está numa casa, você mora no interior, não vai ter magnetizador nunca. O que é que você faz? Você pega, põe a mão ali o tempo e depois você vai e arrasta como se você estivesse arrancando aquilo, que aí ele coloca no fim, e é mais ou menos o que se verifica que acontece. Ou seja, ele estava dizendo que muitas vezes, alguns casos a gente trata com massagens, mas outros, como as enxaquecas, que quem tem enxaqueca sabe que é uma coisa extremamente desagradável. Você pode trabalhar dessa forma, fazendo concentrados e arrastando. Mas ele acrescenta um detalhe: se a causa da enxaqueca reside no estômago, e normalmente quando a pessoa lê isso, pergunta: e como é que eu vou saber? Está na questão das correntes. Então os assuntos são interligados. Por isso é que precisa se perceber o desenvolvimento das correntes, que é o desenvolvimento do tato magnético, para você poder localizar a origem do problema, porque quem tem enxaqueca só aponta para a cabeça. E aí aqui, olha, de repente ele diz: você vai fazer assim, está com enxaqueca, concentra e depois dispersa. Concentra bastante e dispersa. Depois de um certo tempo, se isso não resultou, vai examinar que tem outra causa. E aí aqui ele sugere a mais comum. Se a causa da enxaqueca reside no estômago, só esse procedimento não terá grande êxito. Ou seja, você vai ficar concentrando e dispersando da cabeça e não vai resolver. Vai dar uma aliviada, mas resolver não vai resolver. Por quê? Porque tem outra gênese. Será necessário agir sobre a dita parte. Qual é a dita parte? O estômago. Se o sangue se acumula na cabeça, será preciso, aqui falei outra ressalva, né? Nessa época a medicina ainda ela estava saindo do humor para tudo ser sangue. Então só quem transportava o fluido era o sangue. Então se havia uma concentração era porque o sangue estava ali estacionado. Se você dispersava, o sangue circulava, e não tinha essa relação tão direta. Tem, porque como você altera o estado, se tem algum problema de corrente, ele também fica alterado. Mas essa era a visão dele. Se o sangue se acumula na cabeça, será preciso, como deixo dito, levá-lo para baixo e reiterar os passes sobre as pernas e sobre os pés. Por que para baixo e não para cima? Por conta do fluxo que ele já conhecia, que era o fluxo dos centros vitais. Por que ele colocou desse jeito? Porque ele já tinha tentado de outro jeito, e de outro jeito não funcionava. Então, para funcionar era assim. Então, tinha que fazer um arrastamento para onde? Para as extremidades, para que não se acumulasse em nenhuma parte. Só que em alguns momentos, o senhor Deleuze fez uma recomendação que eu hoje gostaria de deixar aqui extremamente bem esclarecida. Em alguns momentos ele recomenda que a gente faça os arrastamentos até os joelhos ou até os cotovelos, e depois faria dos joelhos para fora, dos cotovelos para fora. Eu particularmente não gosto dessa recomendação. Por quê? Porque as articulações elas funcionam de certa forma como retentores